Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um Ecos de Sofia. Eu peço imensa desculpa, mas nós hoje estamos aqui com alguns problemas técnicos. Isto está um bocadinho difícil de arrancar o programa e não estou a conseguir deixar de partilhar aqui o nosso vídeo inicial. Ahm, mas pronto, eu vou tentando descobrir enquanto vamos avançando. Está bem, Ricardo? Olá, boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, boa tarde. Ricardo, desculpa, desde já quero-te mesmo pedir desculpa por este atraso e por estes problemas técnicos que estamos a ter de momento, mas pronto, vamos ver se conseguimos entretanto resolver, mas vamos Sim, conversando. sem Uh, problema. Sim. Tu hoje estiveste connosco na semana passada, hoje estás connosco novamente. Vamos hoje abordar um bocadinho mais de Cândido Figueiredo. O que é que nos trazes hoje? Hoje, por aquilo que nós anunciámos, é um livro que de alguma forma poderá ser curioso, diria eu, e talvez um bocadinho polémico, não? Sim, nós tivemos a oportunidade de fazer uma referência muito curta no último programa a este livro, que é o Lisboa no ano 3000. Este é o título. A parte curiosa, não é? Que começa no próprio título, é também o subtítulo, que é Revelações arqueológicas obtidas pela hipnose. Ou seja, essencialmente, seguindo na linha do que tínhamos falado no último programa, de que Cândido Figueiredo tem uma extensa obra, incluindo poesia, narrativa, estudos vários sobre os mais diversos temas. Tem também esta obra de que hoje vamos falar, que essencialmente trata um momento em que o próprio Cândido Figueiredo tem a oportunidade de ser submetido a um sono hipnótico. Estamos a falar de um tema que era caro no final do século XIX. Esta obra é de 1892. Nós estamos a falar de uma época em que era um tema que causava bastante burburinho, e era popular, talvez pela sua estranheza. Tenho só que dizer que não é hipnose como a entendemos exatamente nos dias de hoje, no sentido de ser uma questão da análise da psique ou de tentar encontrar algum problema que possa ser solucionado de outra forma. Aqui é mesmo uma aventura de se poder, através da hipnose, fazer uma viagem ou ao passado ou ao futuro. Portanto, a obra começa com isto, com esta situação, e seguidamente há uma viagem ao futuro onde o autor encontra 10 cartas. Já podemos falar mais em detalhe onde é que ele encontra essas cartas, que cartas são estas, mas ele encontra uma série de cartas sobre o extremo ocidente, ou seja, uma série de cartas que referem eh, esta zona onde nos encontramos e, sobretudo, já está. Tudo, Sim, eh, tudo bem. desculpem todos. E, sobretudo a questão de Portugal e do que é que se passa com Portugal no ano 3000, não é? Ou seja, daqui a sensivelmente 1000 anos. O que é Portugal, o que é a Europa, o que é a Ásia, é basicamente disto que ele fala. E podemos dizer que a obra se divide nestas duas fases, ou seja, uma primeira fase de hipnose, que é a mais divertida, digamos assim, e mais do que divertida, misteriosa. De facto, depois vamos ver alguns, à medida que a conversa vai andando, podemos ir vendo alguns detalhes. Depois são essas cartas que ele vai transcrevendo ou vai editando, não é? No fundo, o Cândido Figueiredo funciona aqui como editor destas cartas. São sobre Portugal no final do século XIX, no século XX, e também no ano 3000, ainda que a maior parte dessas cartas digam respeito àquilo que terá sido Portugal no século XX, ok? Portanto, estamos aqui a falar
circunstâncias que eram do conhecimento do autor, da imaginação do autor, ou outra coisa qualquer, E ou posso fazer uma mera pergunta? crítica, por exemplo. Sim, sim, foi. Mas tu consideras então que é muito mais imaginação do autor e muito mais fantasia, vá, vamos se calhar até chamar-lhe assim, do que propriamente resultado de, sei lá, de uma sessão, de várias sessões de hipnose? Uma sessão real, não é? Sim. É uma excelente pergunta, porque, por um lado, a pessoa é levada a crer que se trata simplesmente de uma narrativa, portanto, de uma história inventada, usada como pretexto para desenvolver uma crítica da queda dos valores da Portugalidade e da Europa. Ou seja, é quase só uma introdução para aquilo que realmente importa no texto. Isto que é essa tal crítica. Isso é a primeira noção. Depois, eu creio que se a pessoa pensar um pouco sobre o que está a ser dito no início, creio que se torna muito misterioso. Ou seja, é bem provável que Cândido Figueiredo esteja aqui a utilizar ou a fazer referência a algo que tenha passado anteriormente, ou que, inclusivamente, ou que tenha até passado por essa experiência, porque não? Se calhar até passou pela experiência da hipnose e pode ter tido alguma experiência, enfim, que possa ter alguma coisa a ver com o livro ou não, não há maneira de saber. Mas poderá ter usado. Eu estou mais inclinado para o facto dele ter outro tipo de conhecimentos que não os coloca diretamente no texto, ok? Porque quando, só para iniciarmos já aquilo que acontece no início do livro, para se perceber, ele fala de uma figura que se chama Ângelo Dace. Ou seja, o Ângelo Dace é uma figura que, no fundo, é um doutor de hipnose, não é? Que está a hipnotizar pessoas. Logo, o nome é extremamente curioso. E não nos podemos esquecer, como vimos na aula passada, que ele dedicou uma década da sua vida ao sânscrito, não é? Portanto, o Das é um sobrenome típico da Índia, que em sânscrito é Dasa, quer dizer o servidor, e que faz lembrar um termo que é o Devadasa, por exemplo, que é o servidor de Deus, não é? Só que a palavra Deva muitas vezes é usada também para aqueles que fazem, ou seja, para os anjos, não é? Aqueles que fazem a ponte entre os homens e os deuses, também é usado para os elementais, é usado para os espíritos da natureza, enfim, pode ser usado para muitos termos diferentes. E então, quando ele chama ao hipnotizador Ângelo Das, ou seja, o Ângelo que é o mensageiro, não é? É interessante, porque logo aqui, que é um nome inventado, porque este nome não aparece em mais lado nenhum, portanto, à partida, não é? É um nome inventado. Logo aqui está-nos a remeter para algo da tradição oriental. Portanto, começa de uma forma sugestiva. E depois, o facto de, quando ele efetivamente é transportado para o ano 3000, o centro do mundo é uma espécie de Nova Alexandria. Ou seja, ele vai para a Austrália, que é o continente, não é? A zona do mundo mais civilizada, mais avançada naquele momento, que tem um grande farol, como é Alexandria, mas colossal, que consegue iluminar todo o continente a toda a volta. E esse farol não é nada mais, nada menos do que a parte do edifício mais importante e mais emblemático da Austrália, que é a Biblioteca Universal. Ou seja, é uma biblioteca onde existem todas as obras do mundo, que foram todas traduzidas para uma língua que, no fundo, ele usa uma língua que se chama Volapük, ou seja, foi uma língua que tinha sido criada poucos anos antes desta obra ter sido escrita, nos anos 60, 70 do século XIX, por um padre católico alemão, que, segundo ele, foi Deus que lhe pediu, que contactou com ele, né, através de sonhos, etc., pediu-lhe para criar uma língua mundial, para que as pessoas se voltassem a entender novamente. E esta língua foi criada, foi famosa durante o final do século XIX, hoje em dia já ninguém conhece esta língua. Existem ainda alguns aficionados da língua, mas muito poucos. Mas efetivamente é uma língua real. Portanto, quando ele diz que na Austrália, no ano 3000, falava-se uma língua mundial, que era o Volapük.
Eu não creio que a importância aqui, o que tenha aqui interesse seja qual foi a língua que ele escolheu. Eu poderia até ter escolhido o português, por exemplo, não interessa, ou o latim, ou o inglês. Interessa a ideia que ele está a querer passar, que é todas as obras do mundo foram traduzidas para uma única língua e que toda a população do ano 3000 fala uma única língua e estão ali, no fundo, a ser iluminados, não é, por aquele farol australiano como uma única língua, que seria uma língua humana. É a leitura que eu faço. Ou seja, não creio que seja esta língua em específico que tenha interesse. Ele está a usar uma língua que era conhecida no tempo dele e que provavelmente despertaria muito interesse. Hoje em dia, para nós, é uma coisa irrelevante, não é? É uma informação irrelevante. Mas é muito interessante pensar que ele está a falar de um grande farol, como se fosse o farol de Alexandria, de uma grande biblioteca, como se fosse a Biblioteca de Alexandria, e depois diz uma coisa que até causa risos nos poucos investigadores que já andaram de volta desta obra e que não entendem muito bem porque é que causa risos. Ele diz como é que se leem os livros nesta biblioteca. Os livros no ano 3000, como é que são lidos? E ele diz uma coisa muito interessante. Diz, em primeiro lugar, de pé. São livros que se leem de pé, o que dá-nos uma imagem bastante interessante, até se quisermos, de respeito pela cultura. No fundo, é o que a obra também está a tentar fazer relativamente a Portugal. É a reclamar o respeito merecido pela cultura portuguesa. E, por outro lado, são livros que vêm em rolos. São os rolos que automaticamente se vão enrolando e desenrolando, andam à velocidade do leitor, ou seja, o leitor é que vai programando quando é que quer que o rolo se desdobre mais rapidamente ou mais lentamente, e que alguns desses rolos chegam a ter 1 quilómetro, por exemplo. Ou seja, que alguns desses rolos são pequenos, outros são enormes, porque no fundo são todas as obras do mundo que eles estão, pelo menos todas as obras que foram, enfim, resgatadas, não é? Até ao ano 3000. Isto faz-nos, eu sei que o objetivo se calhar não é falarmos da Biblioteca de Alexandria do Egito, mas faz-nos lembrar bastante daquilo que foi a Biblioteca de Alexandria no Egito e das consequências inimagináveis para nós hoje. É muito difícil ter a real noção do que é que foi as três destruições que houve da Biblioteca de Alexandria, ou, enfim, a destruição no geral, passando por três fases específicas, em que a biblioteca foi destruída e em que desapareceu informação que muita dela nunca mais voltámos a ter, ou fontes que nunca mais voltámos a ter acessíveis e que a humanidade daquele tempo também não teve acessível e, como tal, não continuou um caminho que para nós seria de progresso, não é? Acabando por, paulatinamente, ir entrando numas trevas, até chegar à Idade Média, etc. Portanto, eu creio que ele está a usar uma imagem que ele conhece, primeiro, e está a construir por algum motivo, isso já não sei o porquê, mas por algum motivo está a colocar na Austrália. Há uma resposta para isso, né? Que é também uma tradição oriental que nos diz que a civilização anda com o Sol, ou seja, a civilização vai do Oriente para o Ocidente, tal como o Sol. Ora, se no tempo de Cândido Figueiredo aquilo que inspirava, ou parecia inspirar o mundo naquele momento, estava sobretudo nos Estados Unidos, ou seja, estava da nossa posição mais ao Ocidente. Se a civilização continua ao caminho do Sol, provavelmente já estamos a entrar pela Ásia, e talvez por esse motivo ele tenha escolhido a Austrália. Isso poderia ser uma resposta, não sei se é essa, não faço ideia porque é que ele escolhe a Austrália. Enquanto o resto do mundo está praticamente ou debaixo d'água, porque houve vários cataclismos, ou completamente destruído pela guerra. Isso é muito, muito curioso porque nitidamente tu és uma pessoa cética. Nota-se na forma como estás a falar, que és uma Sim. pessoa cética, não é? Porque quando nos dizes não sei porque é que ele escolheu a Austrália, nitidamente, como é que uma pessoa cética olha para um livro destes, não é? Porque isso agora pronto, chamou-me a atenção, não é? O facto de realmente tu teres alguma dificuldade em acreditar não é na veracidade, mas
na parte genuína da mensagem desse livro. Sim. Ahm, como é que tu É, lidas com esse livro, não é? isso eu não sei se trata quando a pessoa acreditar ou não, mas é talvez excesso de zelo científico, ou excesso de zelo académico, não é? No sentido de que a pessoa está já a descortinar, ou acha que está a descortinar alguma coisa, acha que está a conseguir identificar o porquê, ou seja, o simbolismo, no fundo, que está a ser construído nesta obra, e por vezes pronto, temos que ir com muita cautela, porque a própria obra em si não nos fornece muito mais elementos. Não é? A obra basicamente começa de uma forma super interessante, não é? Como já falámos, há um hipnotizador, tem um nome sugestivo, Cândido Figueiredo sente vontade de ir falar com ele, sente vontade de ser hipnotizado, mas depois diz logo algo super interessante, que isso aí já é biográfico até. Ele diz, olha, eu gostava de ser hipnotizado, mas aviso já que eu sou das Beiras e descendente de viriato. Portanto, você não vai conseguir, não vai hipnotizar assim de qualquer maneira. Mas olha, é, Desculpa. Desculpa que isso faz lembrar a minha resposta quando se fala de hipnose. Eu costumo uhum, responder precisamente isso, é muito engraçado. que Uh, não, ninguém te vai conseguir hipnotizar nesse sim, sentido. sim, sim, achei agora uma coisa muito engraçada. É. Porque realmente essa é a resposta que eu normalmente também dou. É super interessante. Mas ele vai ser hipnotizado, ou vai ter essa sugestão, pelo menos, porque ele quer. Ou seja, porque ele vai pedir: olha, o que eu quero é que você me leve ao ano 3000 e que a partir daí eu possa aceder àquilo que foi o passado. Ou seja, ele no fundo quer aceder ao futuro, mas em retrospectiva, não é? Ou seja, ele não quer ir ao século XX, XXI, XXII, não, ele quer ir diretamente ao ano 3000 e a partir daí olhar para trás. Isto depois tem ali mais uns desenvolvimentos porque o próprio hipnotizador, esse tal doutor Dass, ou Ângelo Dass, ele próprio diz, olha, para fazer uma coisa destas vai demorar muitos anos, são necessárias muitas sessões, e além do mais é perigosíssimo. Não é? Então acaba-se por chegar a essa conclusão. Então, se calhar é melhor ir ao ano 3000 e olhar para trás. Andando assim um pouco mais depressa, a ideia acaba por ser essa. Um, e a partir daqui, pronto, começa-se a desenvolver esta parte de uma primeira, da primeira parte do livro, ou seja, que é essa descrição daquilo que é o futuro, o que é o futuro do mundo. E diz-me uma coisa, nós podemos então, se calhar, isto obviamente é muito se calhar, podemos pressupor que Cândido Figueiredo conheceria esta língua antiga, não é? Uh, Para nós é sim, antiga, ela é desconhecida, não sim, é? para nós é totalmente desconhecida. Ele, como linguista, no mínimo, interessar-se-ia por ela. Não, mas para conseguir Presumo. ler, não é? Portanto, por aquilo que tu dizes, ele leu esses Sim, livros, não sim, é? sim. Portanto, ele, em princípio, deveria, pelo menos na teoria, deveria ter a capacidade de entender parte da mensagem que estaria escrita. Não ouvi a última parte, peço desculpa. Portanto, eu estava a dizer que ele pelo menos teria um conhecimento suficiente para poder retirar alguma mensagem da mensagem Sim, dos textos escritos, não é? sim. Que ele acedeu a vários textos, ainda que ele depois, a obra são essas tais viagens no extremo ocidente de um autor, de um navegador específico, no fundo são cartas, navegador entre aspas, mais um explorador, um viajante, que é o terra marique, que é um termo latino que quer dizer terra e mar, que vai enviando cartas ao seu mestre, no fundo, como ele lhe chama, meu querido mestre, não é? Depois envia-lhe a carta, que no fundo é o professor da Universidade Central da Austrália, que recebe o nome Paulo Cosme. Os dois nomes são, enfim, de certeza que não estão aqui de propósito os nomes que foram escolhidos. São nomes que, se formos à procura de personagens com estes nomes, não é muito fácil encontrar referências, mas são duas palavras antigas, no fundo,
de ambas palavras compostas. Uma quer dizer essencialmente terra e mar, ou algo que tenha em si terra e mar, o que se calhar não nos ajuda muito, mas ajuda-nos na ideia de ser um navegador, não é? Ou seja, aquele que percorre terra e mar, por exemplo. E policosmo é, no fundo, mais do que um universo e uma série deles, ou enfim, pelo menos mais do que um, e a sua interação, a possibilidade de se relacionar, também é possível ler nesta palavra, a possibilidade de contacto entre dois universos que são diferentes. Enfim, volto a dizer o mesmo. Certeza que estes nomes não foram escolhidos ao acaso e que, efetivamente, ele está a querer passar uma mensagem com estes nomes. A questão dele conhecer a língua ou não é algo que torna-se, enfim, óbvio, né, na obra, mas isso não é referido se sabia, se não sabia, se... Cândido Figueiredo em si mesmo, obviamente, para querer usar esta língua, não foi aquilo que eu disse, tinha que ter pelo menos um interesse, não? Uma curiosidade pela língua, fosse ela qual fosse. Fosse até um bom ou menos positivo, ou seja, um interesse mais ou menos positivo relativamente a esta língua. Pronto, como estávamos a ver, todas essas obras estavam traduzidas nesta língua. Algumas versões originais, outras traduções, claro, porque são obras que vêm dos quatro cantos do mundo, como se costuma dizer. E ele acaba por escolher aquilo que este viajante, este Terra Marique, encontra em Portugal. Que já agora ele vai encontrar uma Europa e uma Ásia totalmente destruídas e vai encontrar um Portugal desabitado. Que é muito interessante. Ou seja, é como se fosse uma terra onde já houve civilização, mas já não há. Já só existem ruínas. E ele concentra-se essencialmente na zona de Lisboa. Hum. Daí o Lisboa no ano 3000, não é? Precisamente. E a Sim. minha questão é precisamente no sentido de: consegues perceber o porquê do ano 3000? Não. Não, Eu ok. sei que há uma obra, que eu agora não me recordo do título de cor, mas uma obra que saiu cerca de 15 anos antes desta, que também falava sobre o futuro no ano 3000 e que poderá funcionar quase como resposta a essa obra por parte do Cândido Figueiredo, no sentido de... Mas essa obra é mais utópica ainda. É mais no sentido até de sociedade ideal do futuro. Talvez seja uma forma de apropriação Vamos de... então aqui só fazer um jogo. Ahm, Sim. Tu achas que, se efetivamente Cândido Figueiredo fez uma sessão, duas, quantas fossem, de hipnose, a ir ao ano 3000, poderia ser, digamos, para investigação própria, para poder de alguma forma perceber se a ideia que estaria nessa outra obra seria mais ou menos aproximada ou não? Porque também fomos, não é? Vamos vendo que ele de alguma forma vai respondendo àquilo que são os escritos, os ditos por outros no seu tempo. Achas que Sim. poderá estar relacionado, que isso realmente ele se dava a esse trabalho? Essa pergunta tem muitos segues. Isso era muito interessante se efetivamente conseguíssemos comprovar todo esse caminho, ou seja, o interesse dele pela hipnose, o aceitar esse tipo de sugestão, estudá-la, e tentar até, eventualmente, descobrir algo relativamente àquilo que se iria passar no futuro, não é? A partir do ponto em que ele se encontrava, ao final do século XIX. Eu sou levado a crer que, independentemente dessa parte, sou levado a crer que houve uma série, uma construção de símbolos que ele conhecia, e que usou de alguma maneira também para os transmitir, ainda que não seja muito direto. Porque, vamos lá ver, como é que ele vai descobrir sobre Portugal no final do século XIX? Ou vamos supor que ele só queria conhecer o século XX, não é? O que é que ele vai fazer? Além de ir ao ano 3000, que já é muito longe, não é? E já é uma distância tão grande que já se perde o detalhe, e por outro lado vai ao Oriente, não é? No fundo, de certa forma, ele próprio vai ao Oriente,
para ler as cartas de alguém que veio do Oriente para o Ocidente, não é? Isto muito provavelmente tem que ver com quase de certa forma, uma evocação daquilo que fizeram os portugueses, não é? Foram encontrar-se, de alguma maneira, ou seja, encontraram o seu ideal no Oriente, e não só, enfim. Mas nas viagens que Portugal fez, não é? As grandes dificuldades que os navegadores portugueses encontraram, no fundo, serviu para encontrar aquilo que podemos dizer que é a alma portuguesa. Isso foi encontrado, não foi só em Portugal, foi essencialmente nos mares e nas costas onde chegaram. Ele acaba por. E então, eu sou levado mais no sentido de. Ele está a usar uma linguagem simbólica, filosófica, mitológica, como quisermos chamar, mas muito com a raiz nos mistérios, a meu ver. Ou seja, algo muito que vai sendo descoberto também, muito no final do século XIX, que nos vai chegando essa informação sobre uma filosofia oriental, já inclusivamente de caráter até, podemos dizer, esotérico. Ok? Eu creio que ele tem esse conhecimento e usa esse tipo de informação naquilo que está a descrever. O resto, pelo menos para já, creio que é impossível responder com alguma certeza. Ou seja, se ele conseguiu mesmo ver algo do futuro, e se esse algo faz sentido. Porque parece muito uma repetição, por vezes às avessas, ou uma repetição simplesmente de coisas que já aconteceram. Ele chega a Portugal. Portugal está desabitado. Não é? Quem está a escrever as cartas, não é? O Terra Maria, chega a Portugal, Portugal está desabitado. Mas onde é que ainda há vida? Nos Açores. Isto é muito interessante, porquê? Porque também dentro dessa tradição, que não é só oriental, também nos surge uma tradição, um mito, enfim, como a pessoa quiser ver, da destruição da Atlântida, em que a única coisa que sobreviveu do afundamento da Atlântida foi precisamente os Açores, que seriam os picos das suas montanhas. Portanto, aqui também estamos a ver algo curioso, não é? Porque é que toda a vida desapareceu de Portugal, mas está precisamente naquele ponto que seria o representativo de uma civilização ainda mais arcaica, por exemplo. Porque é que ele vai escolher os Açores? Não é? Porque é que é aí que ainda há vida e porque é que já não há mesmo em Portugal, não é? Depois também diz outras coisas muito interessantes, não é? Diz que toda a Europa e toda a Ásia foram arrasadas pela guerra e que quem toma conta disto tudo é o Ivan 54, que é o grande, uma espécie de czar, não é? O omnipotente líder russo, não é? Foi buscar tropas ao Oriente e que trouxe a mais ao Oriente, não é? A China, etc., e que trouxe essas tropas para a Europa e que isso gerou uma guerra tão brutal que deixou a Europa praticamente despovoada e totalmente destruída lá está, praticamente desabitada. Isso é extremamente interessante porque se tivéssemos lido, ou se tivéssemos lido, quer dizer, se tivéssemos falado desta obra, se calhar há 10 anos atrás, ou há 5, 10, olharíamos para isto como isto é impossível. Não é? Hoje em dia, face à situação sociopolítica que vivemos, somos levados a crer, isto se calhar até é uma possibilidade. Ok? Haver aqui um líder russo, digamos assim, num conflito entre Europa e Ásia, seja ele qual for, acaba por nos fazer lembrar algo que se está a passar no nosso próprio tempo. Isso torna a coisa, se calhar, um bocadinho mais interessante, mas lá está, é porque estamos a ler e a estudar neste preciso momento. Se calhar, Ricardo, se daqui a 10 ou 20 anos voltamos a falar desta obra, provavelmente, e seria bom sinal, como é óbvio, não faria sentido nenhum esta referência ao Ivan 54. Sim, sim. ah, é curioso, eu estava-te a ouvir e tu, no fundo, estavas a falar do mito de Atlântida, não é? Sim. Ahm, e é curioso, porque tu não achas que a história é cíclica, que Uhum. tudo, não é? Que esse simbolismo de que tu falas, que no fundo há uma tradução na vida, não é? Seja direta ou indireta. E que de algum modo este autor, este navegador, não é? Porque mesmo através da hipnose acaba por ser um navegador,
Uhum. Nós não, digo eu não li o livro, mas ele não diz especificamente para onde é que quer ir. Ou diz? Não, não. Ou Ele diz, seja, eu quero ir para o ano não sei quê, vai cair e... como se fosse o centro cultural, o centro civilizatório do mundo no ano 3000. Mas isso faz sentido, não é? Se tu realmente quisesses conhecer o futuro, terias que Sim. ir para onde está supostamente o centro, não é? Da civilização, o centro do mundo, o centro, não é da civilização, que isto soa até bastante mal. Ahm, mas o O centro centro do mundo, onde cultural tu. mais, sim, mais Exato. civilizado também, ou pelo menos mais próximo dos ideais daquilo que consideramos a civilização humana. Creio que é isso que Bem, isso vemos leva-nos aqui. a outro problema. O que é a civilização humana e o que é cívico, não é? Uhum. Porque às páginas tantas podemos cair no erro de considerar a urbanidade como cívico e a ruralidade como muito pouco cívico. Sim. E essa Não, também, peço desculpa. não foi esse o meu Eu objetivo, sei, é só mas mesmo para entendo. clarificar que não é disso que se trata, que não é disso que estamos a falar, mas sim da questão cultural, não é? Portanto, onde é que estaria, se calhar, o mundo, representado a nível das artes, a nível da língua, a nível bem, acima de tudo as artes, não é? Porque as artes engloba isso tudo, engloba a língua, engloba o teatro, engloba a música, engloba, não é? Sim, sim, sim. Ia-te perguntar, da descrição que ele faz, da Austrália, se é que tu consegues, dizer-nos, vês muita diferença, digamos assim, daquilo que seria para hoje, e falaste de Lisboa, há muita diferença daquilo que ele vai realmente, para além de, obviamente, já não estar habitada. Vês uma grande, quando tu imaginas o que estás a ler, é uma grande diferença aquilo que é observado? Não, não. Ou seja, a ideia da Austrália é uma coisa mais industrializada, digamos assim, mais maquinal, mais mecânica, ou seja, mas continua a ser grandes cidades, não é? E agora com a questão que estavas a colocar, deixaste-me a pensar, porque efetivamente ele descreve uma Austrália urbanizada em toda a sua extensão, ou seja, com cidades enormes, ok? O que quase que leva a crer que estamos a falar de quase uma nova Nova Iorque ou qualquer coisa assim desse estilo, não é? Assim, uma grande necessidade. Por outro lado, também a verdade é que não há grande necessidade de campo. Ele próprio diz que a agricultura acaba por desaparecer, porque se inventa um elixir, uma coisa qualquer que acaba por reunir aquilo que as pessoas precisam de comer, e Ah, então já não é desculpa, preciso, desculpa, não é vou-te preciso ter dizer cultura. que já há estudos nesse sentido e que não é propriamente o elixir, mas comprimidos, etc, etc. Pronto, depois há estudos que rebatem o contrário, que nós precisamos de mastigar para, pronto, para as várias Ah, claro, funções, claro, claro. nomeadamente o falar. Ahm, Precisamos de comer, digamos assim, para podermos, também ter a capacidade de falar, não é? Aliás, se nós repararmos, por exemplo, num bebé, um bebé aprende primeiro a mamar, depois aprende devagarinho a ir, fazendo alguns movimentos que não é exatamente mastigar, depois aprende a mastigar e vai lentamente adquirindo capacidades a nível, de dicção e a nível fonético, não é? Sim, sim, sim. Portanto, é muito interessante estares a dizer isso, o Elixir, porque efetivamente a ficção científica fala disso, não é? A própria ciência já está a trabalhar nesse sentido e é um bocado assustador. É muito assustador, efetivamente. Mas sim, então torna a coisa ainda mais interessante. Mas sim, ele refere essa situação, que é efetivamente assustador. E em relação a Lisboa, aquilo que ele descreve de Lisboa é essencialmente a Lisboa, bom, do tempo dele, e a Lisboa que nós de alguma maneira conhecemos, com algumas diferenças, não é? Por exemplo, o Castelo de São Jorge já não existe, foi destruído num grande cataclismo. Toda a Baixa de Lisboa só pode ser visitada quando a maré baixa, porque quando a maré sobe, a água adquire um nível superior, então
cobre toda aquela zona da Baixa de Lisboa. Então, Desculpa sim, sim. interromper-te. Isso é como aquelas ruínas que se encontram em Lisboa, não sei se é no Braço de Prata. Passam pelo mesmo processo, Sim, sim. que só, acho que só abre uma vez por ano, que é quase impossível de ir, é quase um sonho uma pessoa lá ir. Estamos a falar desse tipo de coisa, ou seja, Noutra dimensão. É isso, mas noutra dimensão. Ou seja, ok. o Terra Marico, quando quer visitar a zona baixa de Lisboa, né, por exemplo, a Praça da Figueira, que é logo o primeiro sítio onde ele vai, ele só consegue quando a maré baixa, porque senão aquilo está tudo debaixo d'água, não é? Ou pelo menos o suficiente para ele não conseguir chegar lá. Isso também é interessante, quase como previsão, não é? Em termos de previsão, porque efetivamente aquilo que nos dizem é que, às vezes com variações, umas vezes dizem de uma forma, outras de outra, mas enfim, haveremos se calhar de acertar no que é que realmente vai acontecer, mas aquilo que nos têm ensinado é que o nível da água vai subir e que as zonas costeiras efetivamente não vão poder ser habitadas, pelo menos da mesma forma. Então, aí há um detalhe bastante interessante dele referir essa situação. Depois refere também os pilares de uma ponte em ferro, que também é muito interessante, que une as duas margens, mas a ponte também já não está lá, já ruiu. Curiosamente, no tempo dele não havia essa ponte, não é? Portanto, das duas, uma, ou já eram conhecidos os planos para a ponte, ou ele acertou por acaso, ou outra coisa qualquer, mas refere uma ponte de ferro que une as duas margens, que ainda por cima Desculpa, foi Ricardo, desculpa, tu disseste que ele morreu em 25, não foi? em 25, em 25. Por exemplo, a ponte 25 de Abril já foi nos anos 60. Sim, mas eh, foi pelas mãos de António Salazar e que uhum, se não estou em erro, ele entrou para o governo em 1926. Um, ok, isso depois também e, não sei 26 exatamente. ou 27, 27, eu Uhum, diria mais 27 até. E nesse caso, e ele foi um dos grandes pensadores dessa ponte, da ponte exato. 25 de Abril, Uhum. e portanto, aí já. É interessante, se calhar não havia ainda esse projeto na altura nem de vida de Cândido Figueiredo, né? Nem concretamente em 1892, que é a data da obra, né? A data do lançamento da obra. Olha, desculpa, é que nós estamos quase, incrivelmente quase a acabar. E ainda desconfio eu que ainda não falámos de quase nada. Eu se calhar pedia-te, porque já não vamos ter muito mais tempo. Se calhar até seria interessante continuarmos sobre este livro, porque realmente trazes algumas coisas, ainda agora abordaste a questão da subida do nível do mar, não é? Uhum. Que é uma coisa muito interessante e que muitos duvidam, e obviamente não se vai acreditar por causa de um livro deste estilo, mas é uma coisa que nos pode fazer pensar, não é? Supondo que é verdade, não deixa de, para nós que conhecemos Lisboa nos dias de hoje, ser um bocadinho triste, não é? E Pensar para a frente, nostálgico quase, não exato. é? Sim. Perder essa possibilidade. Então eu pedia-te, se calhar, que nos dissesses alguns pontos que para ti foram, se calhar, o ponto mais divertido, porque estavas a dizer que é um livro que, apesar de tudo, é muito divertido, e se calhar aquele ponto que te fez mais duvidar da veracidade desse livro. Ok. Então, começando por aquilo que me colocou dúvidas, ou seja, a pessoa quando começa a ler o livro, alguém que conhece a filosofia comparada, conhece alguma coisa da filosofia oriental, dessa tradição que vai passando, sobretudo através desse conhecimento mais simbólico, mitológico, filosófico, como aquele que estudamos na Nova Acrópole. A pessoa encontra coisas ali de repente, começa a pensar, calma, que isto é um livro sério, isto é um livro que vai falar de algo real, isto é mesmo uma visão do futuro, não é? O que é que nos vai fazendo duvidar? É, creio eu, quando ele entra nas cartas, quando ele começa a descrever estas cartas entre o Terra Marique e o Policórnio, e aquilo que se vai encontrando como, enfim, como achado arqueológico, por exemplo, na Baixa de Lisboa,
o que se vai encontrando são, por exemplo, uma sinalética publicitária, como por exemplo aparece, a dizer que aqui, algo do estilo, aqui é o vinho, é o verdadeiro vinho do cartaz, vende-se aqui, algo assim à volta disso, né? E depois começa-se a discorrer sobre o grande problema que havia em Portugal no século XX, de haver champanhe de Carcavelos, vinho do Porto, do Algarve, agora estou a inventar, ou seja, de não haver um vinho verdadeiro. Ou melhor, havia vinho verdadeiro, obviamente. Havia muita falsificação de vinhos, não é? E a pessoa aqui começa a olhar para isto e começa a pensar assim, então ele está a aproveitar esta história para criticar um monte de circunstâncias que se passavam, não é? Quando ele diz que, por exemplo, a religião destes tempos era a pasta do ministro, não é? Toda a gente fazia vénias, toda a gente adorava a pasta, e depois a pasta não tinha nada, era uma coisa, era um símbolo vazio. Isto é, obviamente, uma crítica ao seu próprio tempo e não só, não é? Porque é que isto faz, isto não tem que fazer duvidar da primeira parte do livro, mas porque é que faz duvidar? Porque de repente parece que tudo aquilo que foi dito no início, e todas essas questões que nós podemos ler como isto realmente é uma previsão de algo real ou pelo menos possível, no caso da subida do nível das águas, do mar, não é? É algo pelo menos possível. Nós quando vemos a direção que o autor dá a este tipo de informação, começamos a ter dúvidas, obviamente. E o livro, de repente, converte-se numa crítica generalizada à política, às artes, às estátuas que ele vai encontrando, umas derrubadas, outras todas destruídas. Quando fala, por exemplo, de Camões, que fala imensas vezes de Camões como o grande exemplo daquilo que é a língua portuguesa, o grande exemplo da cultura portuguesa. Isto é o Terra Marique na sua carta a escrever, mas sendo Cândido Figueiredo um linguista, estamos a ler Cândido Figueiredo, não é? A pessoa aí esquece momentaneamente que é um viajante. Ele próprio diz que Portugal, a língua portuguesa é como uma montanha, ou seja, foi subindo até chegar a Camões. A partir de Camões foi revelar por aí abaixo. Um, e depois, onde é que é divertido? É divertido em muita coisa, não é? Quando ele diz, por exemplo, que existem algumas classes nessa altura, no final do século XIX e durante todo o século XX, que vão destruir Portugal. O que é que vai destruir efetivamente Portugal? E ele, no leque de quem vai destruir, mete, por exemplo, os filólogos, que são uma espécie de lobos solitários que andam à procura de como é que se diz bem, né? Como é que se fala bem, como é que se escreve bem em português, mas que depois não podem sair à rua, porque cada vez que saem à rua, o povo junta-se e diz: apanha que é filólogo, coisas desse tipo. E correm atrás dele, e batem nos filólogos e tudo isso. Outros são, por exemplo, os dentistas. Diz que os dentistas arranjaram um meio de arrancar os dentes sem dor, sem causar dor. E então a população portuguesa chegou a uma altura que aos 18 anos já ninguém tinha dentes. Coisas assim, deste estilo, não é? Dizer o que é que deu cabo do nosso país? Claro, e em primeiro lugar aquilo que Cândido Figueiredo, ou melhor, aquilo que Terra de Marique chama os salvadores. Os salvadores são os políticos, basicamente. São aqueles que prometem salvar o país, mas na realidade roubam o país. É isto que se diz lá. E depois ainda existem outros que dão cabo do país, são os espíritas. Também é uma coisa, um tema interessante e importante também no final do século XIX, porque basicamente ele aqui faz quase uma referência a uma obra clássica que é das nuvens de Aristófanes. Ou seja, são aqueles que estão na Terra, ou noutra terra qualquer, andam nas nuvens, né? E andam por aí a pairar e enfim. E a contactar com outros seres e que ele acaba por apresentar. Não é que haja aqui uma crítica ao espiritismo, não é isso que eu vejo lá, mas há uma crítica, se calhar, ao viandado com que este tema, na época dele, provavelmente seria tratado, no sentido de ser uma coisa popular e que em cada canto se podia participar numa sessão espírita. Eu creio que é isso que ele está concretamente a criticar e não propriamente esta corrente que começa com Allan Kardec, como é sabido.
Depois existem muitos outros detalhes, também uma espécie de previsão do futuro, quando ele diz, por exemplo, que houve poucas coisas tão horrorosas como aquilo que se passava em Portugal, que era a tourada. Ou seja, alguém no século XIX a fazer este tipo de crítica é extremamente interessante. Ou seja, a forma com que ele diz: veja bem, mestre, que as pessoas se divertiam a fazer sangrar um animal. Como é que isto é possível? Não é? Isto é algo que hoje em dia é um discurso perfeitamente banal, hoje em dia, na nossa sociedade. Quase que até parece mal dizer alguma coisa ao contrário disto, mas naquele tempo, seguramente, seria uma tradição ainda mais enraizada, creio eu, e não seria tão fácil dizer assim, da boca para fora, e era um ato criminoso, por exemplo. Não era cultura, que era outra coisa. Por exemplo, isso é interessante. Outra coisa que ele diz também é que, e esta é polémica, quando ele diz que no século XX há uma grande confusão, porque de repente como as coisas já não estão definidas, não é? O que é ser homem e o que é ser mulher. E então tudo se mistura. De repente, como o homem já não sabe o que é que lhe compete e a mulher também não, os dois misturam-se, perdem-se. Ele usa isto, obviamente, como uma crítica. E por isso é que eu disse que pode ser um tema um bocadinho mais polémico quando detectamos esta crítica que ele faz. Mas é bastante interessante, porque e fala também da educação, como é que estava a educação no século XX, não é? Porque para nós já é passado, e bem real o problema da educação que temos, em que também há falta de professores, têm que ir buscar professores a todo o lado, que os professores, no fundo, não fazem a menor ideia do que é que estão a falar. Ele usa uma imagem, para mim, muito impactante, que ele diz que os professores portugueses iam aos índices dos livros estrangeiros, viam lá uma palavra esquisita, um termo técnico, e depois obrigavam os alunos a aprender sobre uma coisa que eles só conheciam o nome, não faziam a menor ideia do que é que estavam a falar. Isso é bastante interessante, ou seja, o ensino vai se tornar tão mau no século XX que os professores a única coisa que dizem é tirar conceitos para o ar e os alunos que querem que estudem. Portanto, ele faz assim uma série de críticas muito impressionantes. Essencialmente é uma crítica cultural, ou seja, à desvalorização da cultura, da língua portuguesa, ao esquecimento dos grandes poetas, não é? Mal ele sabia que com a obra que produziu hoje é uma espécie de ilustre desconhecido, como se costuma dizer. Mal ele sabia isso, né? Que efetivamente, pelo menos nisso acertou. Os grandes nomes do tempo dele, não, claro que não foram todos, obviamente, mas houve grandes nomes que desapareceram, deixaram de ter interesse. Uh, Enfim, e depois tem muitíssimas outras coisas curiosas, como dizer que Portugal contava nesta altura com 50 soldados e 100 generais, por exemplo, coisas assim deste tipo. Ou seja, era só chefe, depois não havia soldados suficientes. Depois começa a discorrer sobre havia tão poucos soldados, não é? Eram tão poucos os soldados que era o símbolo máximo digamos, daquilo que deveria ser um homem. Então, todas as senhoras queriam, ou seja, cada vez que passava um soldado em Lisboa, todas as senhoras vinham à janela para ver o soldado a passar, porque era uma coisa rara e apetecível. E então toda a comida se queimava ao lume, uma série de problemas que aconteciam na vida lisboeta por causa da passagem de um soldado, porque eram raros os soldados. São imagens absolutamente extraordinárias, né? Que ele vai usando. Isto é um livrinho relativamente pequeno, numa hora ou duas, depende da velocidade de cada um, numa hora ou duas, se lê, mas é muito rico, extraordinariamente bem escrito, não fosse de quem fosse, mas extremamente rico e que eu creio que quer, isto agora quase voltando ao início, né? Quer a pessoa aborda o livro como uma sátira, quer a pessoa aborda o livro como um texto realmente oriundo de alguma informação menos comum, ou dos mistérios, ou da filosofia, como quisermos ver, quer seja de uma forma ou de outra, é extremamente rico. Não é? Porque mesmo que se veja apenas, isto é uma crítica, a crítica é extraordinária, não é?
porque eu agora ocorreu-me de repente, aqui no Ex-Sofia já se dedicou um programa aos Açores, não é? E eu recordo-me, quando estava a ouvir o programa, que aquilo que me impactou mais nesse programa foi a ideia de resistência dos Açores, não é? Ora, se Portugal, nestas viagens de terra-marique, a população portuguesa desaparece, o único sítio onde se mantém a população é nos Açores, até, nem precisamos de ir à Atlântida, né? Até nesta ideia de onde é que Portugal resiste, resiste nos Açores, até esta ideia é absolutamente maravilhosa. Portanto, acho que todos nós, independentemente da nossa interpretação, podemos usufruir extraordinariamente com este livro. Ricardo, eu estou a adorar, mas infelizmente vamos ter mesmo que encerrar. Ahm, e terminamos então com a resistência dos Açores e com a resistência das populações nos Açores. Mas não vejo por que não voltar a este tema, até em breve, relativamente em breve. Não digo este mês, mas se calhar no próximo. Ricardo, muito obrigada. Foi realmente muito bom também falar sobre este livro e mesmo sem inibições da tua parte, não é? De realmente nos dizeres, ok, eu quando analiso também tenho alguma dificuldade em aceitar algumas partes e desde já agradeço dessa tua sinceridade que sabemos que estamos em direto, que estamos a falar para o mundo e nem sempre é fácil de deixarmos sair estas vulnerabilidades que todos nós temos, não é? Muito obrigada. E pronto, Muito obrigado. em breve então podemos contar contigo. Já tínhamos falado também sobre essa hipótese. E fica aqui então prometido aos nossos ouvintes que em breve estaremos de volta, se não com este tema, com outro. Ricardo, muito obrigada. Uma boa noite. Até um dia Obrigado. destes. Obrigada. Boa noite, obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Nino, nós despedimos-nos por hoje. Para a semana estará a Sara convosco com mais um tema, com mais um Ex Sofia. Fiquem connosco. Até lá.